quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria ao reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, e nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Jesus disse aos discípulos: chegarão dias que vocês desejarão ver um só dia do Filho do Homem e não poderão ver. Dirão a vocês: está ali, ou ele está aqui. Não saiam para procurá-lo, pois, como o relâmpago brilha de um lado para o outro do céu, assim também será o Filho do Homem. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o nosso destino, muitas das vezes, é duro, muitas das vezes é chato, muitas das vezes chega a ser até difícil de passar. Porém, Jesus estabelece que o nosso destino é uma coisa proposta por Deus para o seu aprendizado. Se há coisas difíceis, se há tormentos, se há coisas que te derrubam, é necessário que a gente se levante e retome o centro de que Jesus quer que nós fiquemos de pé. A queda, o tombo, as coisas que acontecem na vida sempre vão acontecer. Independentemente de como a gente possa fazer para evitar que isso aconteça futuramente. Vai acontecer. Porque nós não estamos no céu. Nós estamos na terra. A terra é o local de aprendizado. Como se fosse uma escola em que nós aprendemos como nós devemos se comportar mediante as ações. Jesus quer que nós aprendamos que nada no mundo pode nos separar dele. É isso que ele quer que nós aprendamos. Um belo de um exemplo que eu posso dar hoje, para começarmos o Evangelho de hoje, é os vídeos que eu gravo aqui no canal. Vocês notaram que desde segunda-feira os vídeos não estão indo no horário certo? E por que não estão indo no horário certo? Porque muitas das vezes eu não tenho tempo para gravar. Hoje, por exemplo, eu estava lá no centro resolvendo alguns problemas. E aí acabou que o ônibus atrasou. E acabou que a gente chegou só agora em casa. Só, 1h da tarde. Eu não tinha gravado antes. Erros que acontecem. Estressado eu estou? É claro que eu estou. Mas aí nós devemos sempre se perguntar: o estresse do vídeo que não foi pro ar, o estresse da demora que aconteceu alguma coisa, o estresse das vezes de um amigo que falou mal de você, o estresse vai mudar o seu caso? O estresse vai resolver o seu problema? Quando nós ficamos estressados, nós se desviamos do foco. Qual é o foco da sua missão? Nós se desviamos. Quanto mais estressado a gente fica, mais a gente se desvia. E é aí que a gente não consegue fazer. A gente começa a ficar estressado, até que chega uma hora que a gente fala: não quero mais, chega, acabou. Não vai fazer isso aí não. Eu já passei por muitas vezes com isso. Muitas coisas. E eu tenho certeza que você também já passou. Quando nós estamos atarefados, querendo fazer alguma coisa para terminar logo, e aí não dá certo, e aí a gente fica nervoso, estressado.
A recomendação que Jesus dá também no Evangelho de hoje é sobre um ponto fortíssimo: como reconhecer que o reino de Deus está próximo. Jesus nos especifica que o reino de Deus não está aqui, que o reino de Deus não está ali, que o reino de Deus é agora. Ou seja, resumidamente, em todas as nossas ações, nós devemos colocar a ação de Deus. Beato Carlo Acutis, que eu não sei se é santo, eu não estou pesquisando ultimamente a história dele, mas ele estava em processo de santificação. Ele estava em processo de santificação até os dias atuais que eu estava vendo ali, as notícias, ele estava em processo de santificação, ele ia ser santo. E ele era um jovem que morreu com 17, 18 anos. Mas uma pessoa muito dedicada à fé. E ele dizia umas frases que resumidamente é tudo o que nós precisamos aprender do Evangelho de hoje. Ele dizia: devemos fazer tudo dedicado para Deus. Ele tinha um blog na internet, como o meu, só que diferente do meu, era sites, que falava sobre a vida de todos os santos. Falava sobre a história do santo, sobre a vida do santo, sobre como o santo era. Ver isso nos define o que nós precisamos fazer para tirar de aprendizado do Evangelho de hoje. A vida é dura. E quanto mais nós ficamos se martirizando, mais nós não conseguimos seguir em frente, mais nós não conseguimos viver o destino, mais nós não conseguimos viver o nosso objetivo. Veja bem, se eu tivesse estressado porque o vídeo não foi pro ar, talvez esse também não iria. Só que não. Eu cheguei, fechei a porta, fui lá e gravei meu vídeo. Fazer voltado para Deus, porque Deus não quer ver, e aí esse é o nosso erro. Nós queremos impressionar a Deus, nós queremos fazer tudo perfeito para Ele, quando nós sabemos que na nossa humanidade, na nossa carne, nós não somos possíveis. Nós não conseguimos. Nós queremos fazer sempre tudo perfeito, tudo certo, mas muitas das vezes a gente não consegue. Na maioria das vezes, a gente não consegue realizar aquilo perfeito. Sempre faz alguma coisa, que falta alguma coisa, que erra alguma coisa. Teve uma vez que eu falei para um padre quando eu servi como acólito numa missa que eu servi no missal com ele, eu falei para ele assim, ele era vigário da nossa paróquia, e a gente servindo junto, ele até gostava de mim. Como acólito assim, eu falava para ele assim: padre, eu não sirvo 100%, eu não sou uma pessoa que é ótima naquilo que faz, ao ponto de explicar. Existem acólitos melhores do que eu. Eu falei isso pra ele. Só que eu falei pra ele assim: só que eu quero dar o meu melhor naquilo que eu posso fazer para que Deus se sinta honrado. Porque nós não devemos fazer para ficar perfeito. Porque nós não devemos fazer para ficar otimamente perfeito. Nós devemos fazer para ficar bom. Deus não quer de você o perfeito, Deus quer de você o bom. E qual é a diferença do perfeito para o bom? O bom é quando nós se esforçamos, quando nós fazemos com dedicação, com seriedade aquilo que nós estamos fazendo, mas nós reconhecemos que não está 100%. Quando eu estou tocando na igreja, eu sempre percebo que tem erro. E aí eu até desculpo o celebrante depois no final da missa, no final da celebração. Você muitas vezes deve ter feito algo bom. E deve ter falado: não ficou bom, não ficou 100%, não ficou do jeito que eu esperava, mas está bom. E por que está bom? Porque Deus quer ver o nosso esforço. Daqui 2 semanas, o ano litúrgico se encerra e começa o período do advento. Eu acho que é isso, né? 2 semanas mesmo, tá certo. Eu acho que até 1 semana. Mas enfim, daqui a alguns dias... Pronto, melhorou.
o ano litúrgico se encerra e começa o advento. Período esse em que nós começamos a enfeitar a casa. E aí a gente faz aquele enfeite bonito, aquela coisa interessante. Ai de você que disser não tá bem enfeitado. Ai de você que enfeita a casa inteira, deixa a casa bonita, um brinco, e aí vira lá e fala, ah, mas não ficou 100%. Nós não devemos levar o 100%. Deus não quer de você o 100%. O seu 100% será descontado da sua dedicação. É esse o 100% da sua vida. Quando nós devemos colocar os nossos sonhos em prática, nós devemos ter a certeza, eu não vou conseguir fazer perfeito, mas eu vou tentar o bom. E assim Deus vai olhar para o seu esforço. Porque quando nós queremos fazer tudo perfeito, nós vivemos como um homem que certo dia resolveu começar a reformar a casa. E aí ele catou aquelas plantas, né? Começou a escrever na planta, começou a desenhar. Não planta de vaso, planta mesmo, aqueles papel enorme. E aí começou a escrever como que seria a casa nova dele, né? Aí ele falou assim, eu vou passar um trator por cima de tudo isso aqui. Vou passar o trator por cima. Vou construir tudo novo, tudo novo. E aí, começou a escrever e tal. Ele falou, vai ficar a casa mais bonita. Todo mundo que passava olhava a planta e falava, nossa, vai ficar bonita, hein? Vai ficar bonita. Outra pessoa passava e falava, olha, fulano, vai ficar bonita a sua casa. É, você vê, vai ver. Vai ficar bonita, vai ficar grande, enorme. Só que ele falou assim, vai ficar tão bonita que nenhuma outra pessoa vai ter uma casa mais bonita do que a minha. Vai ficar a casa perfeita. E aí ele começou construindo, passou o trator por cima da casa, derrubou a casa inteira antiga. Aí ele falou, vamos embora, agora é só erguer a casa. Ia lá, chegou num dia que ele começou a construir, olhava o terreno, estava desnivelado o terreno. Aí foi lá, ligou, falou, moço, estou precisando de uma nivelação aqui no meu terreno. É porque o terreno está muito desnivelado e eu preciso de uma nivelação aqui para deixar tudo plano para mim construir a minha obra. Aí o moço lá da obra falou assim, ah, você precisa de uma nivelação? É você que é o moço que vai construir a mansão lá? Vou fazer então, pode deixar. Foi lá, deixou o terreno nivelado, bonitinho, aquela coisa linda de ver. Terrão vermelho, lisinho. E aí, falou assim, agora dá para começar a construir. Beleza, contratou os caminhão, contratou os pedreiros, chamou um caminhão com mais de 70 mil tijolos para construir a casa. Aí chegou os tijolos lá. O tijolo era diferente do formato, não era o que ele queria. Aí ele falou, não, então vamos contratar outro tijolo. Foi lá, devolveu o tijolo na fábrica. E aí falou, moço, eu queria outro tipo de tijolo. Mas moço, o tijolo vai ficar pronto só daqui 2 meses. Não, mas que eu quero um tijolo bom. Tijolo que dê bem. Aí foi lá, tá, pediu o tijolo veio. Dessa vez era o tijolo certo. Aí ele começou, chegou a areia e chegou o cimento. E a areia era da grossa. Ele falou, mas por que eu pedi areia grossa? Era pra ser areia fina. Essa areia grossa não vai dar pra fazer nada. Foi lá, ligou pra construtora, a construtora trocou a areia da grossa pra fina. Mas moço, a areia fina vai demorar pra chegar. Vai chegar só daqui 4 meses. Porque ele morava longe, ele morava numa chácara bem distante de tudo, né? E a loja de material de construção era 2 km de distância. E o areia não tinha chegado lá ainda. Aí falou, não, eu espero chegar. Beleza. Aí o cimento, ele foi olhar a marca do cimento. O cimento não era o cimento bom. Era outro cimento, ele nunca tinha usado com aquele cimento ainda. Ele falou, vou trocar esse cimento. Então já que vai vir chegar areia também, moço, você pode mandar trazer uns 8 sacos de cimento daquele bom lá que você sabe qual que é. Beleza. Aí foi passando o tempo. Chegou a areia, chegou o cimento. Aí ele foi olhar na planta da casa. Aí não, mas tá faltando alguma coisa aqui nessa planta. Tá faltando a piscina.
Vamos colocar piscina nessa casa para deixar bonita, para ficar interessante, elegante. Vamos colocar também uma porta inteligente, que daí quando você chega em casa, ela já abre automaticamente identificando o seu carro. Foi tecnológico, né? Pois é. Tratou tudo, tá? Começou construindo. Ergueu os tijolos, né? Tava aquela coisa bonita, aquela casa... Já tava aquela coisa interessante já. Aí, certo dia, ele olhou assim pro portão, ele falou, o portão não tá certo, cara. Eu chamei o portão eletrônico, veio um portão feio desse. Eu vou trocar esse portão. Foi lá, levou na loja lá do serralheiro, ele pediu pra fazer um portão novo, zero. O portão foi encaixado, ficou perfeito. Beleza. Aí o telhado. Aí falou assim, não, mas eu quero na suíte presidencial. Ó, não é nem quarto dos donos da casa. É suíte presidencial. É suíte presidencial. Suíte master, que fala. Ele falou assim, eu quero na minha suíte presidencial um teto panorâmico. Que ele vai ser de vidro. E aí quando tiver de noite, que tiver chovendo, eu vou abrir o teto assim. E eu vou ver a chuva caindo no telhado. Beleza. Foi lá, contratou o serviço de vidro, colocou, instalou, bonitinho, colocou, tal. Aí ele olhou. Ah, mas não ficou bonito, eu vou tirar tudo. O teto tava a coisa mais linda. Quando ele deitava, que ele olhava por cima, o céu assim, estrelado. Ele falou, não, vou tirar, não ficou bonito. Aí ele falou, e o piso? Aí chegou na hora dele ver o piso, né? O piso, ele queria um piso de mármore. Aquela coisa linda, cara. Que pode cair o mundo no chão que o piso não quebra. É, pra você ver, o piso de titânio. O composto dele, quando foi fazer o piso lá, o composto é de ferro, não é de cerâmica, não. Aquelas placas enormes. Aí, pediu o piso, a construtora falou, mas vai demorar, não sei. Vamos, pode fazer. Mas pode fazer. Passou 3 vezes sem juros no cartão. Eu tava entrando na reserva já do dinheiro. Aí, beleza. Colocou os pisos. Pintou a casa bonito. Colocou uma tinta lavável. Que pode chover, cair tempestade, cair enchente, que a tinta não vai desbotar. Tá bom. Passou, a casa ficou pronta. No dia que a casa ficou pronta, o moço faleceu. E aí? Com quem ficou a casa? Ele demorou tanto. Foram tantos meses que ele precisava de uma areia melhor, que ele precisava de um cimento melhor, que ele precisava de não sei o que era bom, porque aquele lá não dava, que ele não aproveitou o importante, que era viver. Quando nós se prendemos no mundo, quando nós se prendemos na nossa missão, nós esquecemos do nosso redor. E, aliás, este é o problema de muitos jovens com o celular. Porque quando nós jovens, e eu me englobo nisso também porque eu sou jovem, quando nós jovens se englobamos no mundo do celular, nós deixamos de lado o que é mais importante: a vida, a família. Uma coisa que nós não devemos jamais deixar de lado: a nossa família. Ai, mas minha família só tem gente ruim. Mas devemos tratá-la bem. Ah, mas a minha família, eu não gosto da minha família porque não sei o que, porque meu pai é brigado com a minha mãe e que nós morreremos separados. Não. Goste da sua família, independente dos problemas. E ali, dentro da sua família, dentro da sua casa, no cotidiano, na vida, você vai entender que vale muito mais a pena viver do que ficar apegado às coisas do mundo. Porque quando nós morremos, nós não vamos levar nada daqui. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.